noite, que a paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Como que você está hoje? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem gostado de estudarmos o Evangelho de Lucas? Você tem aprendido? O Senhor tem falado com você? E outra pergunta, eu queria saber se você está conseguindo enviar para outras pessoas e convidá-las para entrar no YouTube, no nosso propósito de oração, né, que está no meu nome, Lucília Barbosa, que você possa chamá-las e contribuir com isso para que a palavra de Deus seja levada a mais pessoas e você seja usado, né, poderosamente nas mãos do Senhor. Nosso texto de hoje, então, é capítulo 14 do Evangelho de Lucas, versículo 25 a 32. E diz aqui a respeito o serviço de Cristo exige abnegação. Seguimos o Senhor Jesus, existe algumas abnegações, algo que nós precisamos deixar de lado, pessoas que nós muitas vezes teremos que conversar, teremos que explicar que o mais importante é agradarmos a Deus do que aos homens, assim que a palavra nos ensina. Então vamos ler o versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse versículo por si só, ele dá uma grande meditação para nós. Porque aqui quem está dizendo é o próprio Jesus. Ele está dizendo que quando nós vamos para o Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós decidimos por aceitá-lo como o dono da nossa vida, como o Senhor da nossa vida, nós muitas vezes criamos alguns problemas mesmo na nossa família. Nós criamos algumas dificuldades nos nossos relacionamentos. E a palavra de Deus está falando que aquele que não aborrece seu pai, a sua mãe, muitas vezes você foi criada numa religião, você foi criado num ensinamento, aquilo que a tua família tinha para te ensinar. Não quer dizer que eles estão errados, não é isso que nós queremos dizer. Nós queremos dizer que a gente aprende aquilo que os pais aprenderam e puderam nos ensinar. Mas se hoje a palavra do Senhor está entrando na sua casa, está entrando no seu coração, está entrando de uma maneira a esclarecer a sua vida e a te dizer que religiosidade não salva, que placa de igreja não salva, o que salva uma pessoa, o que faz essa pessoa diferente é o relacionamento com o Senhor Jesus. E aqui Jesus está dizendo que se necessário for, que você deve até aborrecer ao seu pai, à sua mãe, para agradá-lo, ao seu filho, à sua mulher, os seus irmãos e muitas vezes, o mais importante ainda, a sua própria vida. Porque talvez você esteja numa vida confortável, num lugar confortável, quieto, naquilo que você aprendeu e muitas vezes você diz, não vou sair daqui, não vou deixar esse ensinamento que eu recebi. E o Senhor Jesus está dizendo que para nós sermos dignos de recebê-lo, muitas vezes nós vamos ter que desagradar aqueles que nos ensinaram e levar essa novidade de vida, essa palavra de vida eterna para os nossos familiares. É assim que nós devemos agir. Nós falamos hoje, nós temos um conhecimento da palavra e que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o Deus de Israel e nós devemos levar isso para a nossa família e tomarmos esse caminho, que aqui na frente diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que quer dizer tomar a sua cruz? É aquela pessoa se consagrar totalmente ao Senhor Jesus. É como se nós lêssemos assim: e qualquer que não se consagrar totalmente ao Senhor Jesus, não pode ser meu discípulo. Nós temos que consagrar a nossa vida, os nossos desejos, as nossas intenções. E o versículo 28 diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre,
Não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Aqui nós entendemos que nós devemos ser pessoas que fazem uma programação, pessoas que são prevenidas, porque nós devemos nos preparar financeiramente antes de começarmos uma construção. Mas o Senhor não está, Ele está dizendo desse exemplo, que é um exemplo importante para nós, mas Ele nos leva a pensar que nós devemos programar, repensar, organizar a nossa vida espiritual também. O 29 diz: para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. E dizendo: este homem começou a construção e não pôde acabar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Nós aprendemos aqui o Senhor nos ensinando que nós devemos programar, ter estratégias, organizar a nossa vida para uma construção, para um relacionamento com Deus, para o enfrentamento do nosso dia a dia, para uma decisão com o nosso chefe, para conversar com os nossos funcionários. Nós devemos nos organizar. O que eu vou falar, o que eu vou dizer, você deve orar antes disso. E o 32 diz: caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Essa parábola nos frisa como nós devemos seguir Jesus, que nós devemos vir a Jesus tomando a nossa cruz, consagrando a nossa vida, tendo uma vida diária, redimida por Ele, perdoada por Ele. E caso você necessite da aprovação, que você busque a aprovação do Senhor Jesus, não a aprovação de homens, mas daquele que por você se entregou naquela cruz. Amém? Que essa palavra possa trazer ensinamentos para vocês, mudança de vida nos seus relacionamentos. Senhor Deus e Pai, abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa entrar nos corações, visitar, Senhor, os corações e fazer com que essa palavra, Senhor, receba a direção do Espírito Santo e que todos possam entendê-la e crescer no conhecimento dessa palavra. Abençoa os lares representados, abençoa as pessoas enfermas que estão ouvindo esta mensagem, que possam ser curadas, que possam ser tocadas pelo Teu Espírito. E a minha oração é que o Senhor toque em todos nós, fazendo com que nós possamos ouvir, ter ouvidos espirituais e ouvir a Tua palavra e procurar vivê-la e transformar a nossa vida. Senhor, nos abençoe a todos nós, nos guarda nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.